comemorar uma vitória esmagadora na superterça, Donald Trump aproveitou para criticar o rival Joe Biden e prometeu fechar o cerco contra os imigrantes. Trump criticou a postura do presidente democrata diante da crise na fronteira com o México. Vamos ao debate e que começo agora com José Eduardo Cardoso. Vem de lá dos Estados Unidos esta máxima de que a economia é um importante indicador da aprovação de governos e, consequentemente, é um dos principais termômetros da preferência eleitoral. E quem resumiu isso foi o estrategista da campanha de Bill Clinton, James Carville, que falou que é a economia estúpido. Essa frase ficou bastante famosa, ganhou o mundo. Mas agora, com essa questão de Trump falando tanto de imigração e também Joe Biden se dedicando ao tema, podemos dizer que a imigração deve ter um peso maior do que a própria economia e o desempenho da economia americana nas eleições de 2024? Bem, é impossível ter um prognóstico acerca do que pesa mais e o que pesa menos. Pelo menos aqui no Brasil eu não tenho condições de dizer isso. É fato que a economia é um fator fundamental em relação a qualquer eleição. Mas, às vezes, economias que estão muito bem podem, por fatores outros, levarem ao insucesso daquele que governava e produziu uma boa situação econômica. Donald Trump, nós já conhecemos, ele vai vir com aquele mesmo discurso, aquele que ia construir um muro lá no México, lembra? Aquelas coisas todas. Ele vai tentar reunir a sua polarização com a sua política de intolerância em relação a imigrantes, defendendo as bandeiras que sempre defendeu. É Donald Trump sendo Donald Trump, com tudo aquilo que nós já conhecemos e vimos ao longo da sua gestão presidencial. O que vai determinar o resultado eleitoral final, eu não sei. Claro, é impossível nesse momento, tudo indica que vão ser eleições duras, duríssimas. Vamos lembrar que a derrota de Hillary Clinton para Donald Trump foi uma eleição muito dura, sendo que a maioria dos votos dos cidadãos estadunidenses eram para Hillary Clinton. É que o sistema eleitoral dos Estados Unidos da América, ele não mede a quantificação geral de votos, ele mede os votos pelas unidades territoriais, que são os estados. Então, Donald Trump ganha uma eleição que, por outro critério, que seria o critério da soma de votos, teria perdido. O que vai acontecer agora? Não sei dizer. Eu acho que tudo que se pode falar neste momento é especulação. Vai prevalecer a economia, o ódio aos imigrantes, o discurso de intolerância de Donald Trump, a união de setores que têm medo do que Donald Trump pode fazer em relação à democracia, diante de tudo aquilo que ele fez no pós-eleitoral, tentando, obviamente, atingir as estruturas democráticas dos Estados Unidos da América. Tudo isso vai pesar nesta hora. Claro, eu sinceramente acho que neste momento as eleições estão indefinidas. É uma eleição duríssima, apesar do currículo ético-político do senhor Donald Trump. Ele volta com força, ele é uma pessoa que tem um apelo no seu discurso a certos setores da sociedade dos Estados Unidos da América, da mesma forma que os democratas, que serão provavelmente capitaneados pelo atual presidente, também tem um apelo que é tentar evitar as posturas nocivas de Donald Trump e todos os males que ele trouxe do ponto de vista da institucionalidade. Então, portanto, a meu ver, eleições indefinidas nos Estados Unidos da América. Serão eleições duras. Quero colocar a mesma questão a Caio Coppola. É possível se dizer que a imigração terá um peso maior do que a economia nas eleições americanas de 2024? Yuri, não é o que indicam as pesquisas, né? Em geral, né, a questão da imigração, que também está muito relacionada à questão da violência urbana. A gente viu aí uma série de casos pipocando nos Estados Unidos de imigrantes ilegais cometendo crimes hediondos, né, contra o cidadão americano. A questão da imigração, ela vai impactar 1 em cada 4 a 1 em cada 5 americanos como prioridade, né, como sua principal preocupação, enquanto a economia, aí a gente já sobe para outro patamar, 1 a cada 3 americanos. Nos dois campos, Donald Trump tem muita vantagem. Tanto que, mesmo no voto popular, em todas as pesquisas, Trump já está na frente, né? Independentemente delas serem conduzidas por veículos de mídia e centros de pesquisa mais à esquerda ou mais à direita, a diferença apenas oscila de 2 a 6 pontos de vantagem para o republicano. Quando a gente fala em imigração,
Em 2022, para vocês terem uma ideia, 2 milhões e 200 mil imigrantes ilegais conseguiram passar a fronteira americana. Isso ocorreu porque o presidente Biden revogou uma série de decretos e resoluções do governo anterior. Antes, esse número de imigrantes ilegais raramente excedia 500 mil. E agora ele teve um salto gigantesco para 2 milhões e 200. No acumulado de alguns anos, se não me engano, já superou 8 milhões. E quando o assunto é economia, aí a vantagem do Trump é muito grande. Os americanos foram severamente penalizados pela inflação, nos últimos tempos. E, além disso, durante os anos de Trump, obviamente até a pandemia, ele encerra o seu mandato em 2020, ele atingiu o pleno emprego nos Estados Unidos com 3,5% só de desemprego e o recorde de empregabilidade para minorias, para aqueles grupos identitários, incluindo mulheres, mas também os afro-americanos e os hispano-americanos. Na verdade, a maior força de trabalho já registrada nos Estados Unidos foi durante a era Trump, com 160 milhões de pessoas no mercado de trabalho. Recorde nas bolsas de valores, tanto na Dow, quanto na Standard & Poor's, quanto na Nasdaq, e um sensível corte de impostos que impactou o americano médio algo entre 9% a 20% no primeiro ano. Então você soma isso com uma realidade, e aqui eu estou pegando números do segundo semestre de 2019, em que a família média americana teve um incremento de renda de $5 mil anuais, você tem um cenário que é o seguinte: apesar de muitas pessoas, como o Zé Eduardo colocou, terem alguma objeção ao comportamento, à terminologia, talvez até o caráter de Donald Trump, quando o assunto é economia e política pública em relação à imigração e violência, o Trump tem, vamos dizer assim, um histórico muito superior ao Joe Biden. Então, por isso, não à toa, ele está na frente nas pesquisas e é o favorito para vencer as eleições em novembro.